fui, falei com a minha mãe na hora, correndo, cadastrei cartão, paguei e fiquei feliz da vida. Só que faltava uma coisa, material, eu não tinha material. E aí, como eu já tinha pago, ansioso, eu sou muito agitado com as coisas, eu ficava perturbando minha mãe, consegui comprar material, só que sem auxílio, sem nada, eu comprei material bem inferior. Eu cortava com a máquina da Philco, que ela é até bonita, uma prata assim, lâmina dourada, só beleza, né? Cara, a máquina com 5 minutos esquentava, eu queimava a mão toda, eu tinha a mão toda queimada. Essa era a minha vontade de fazer dar certo. Hoje eu sou um cara especialista em tesoura. Eu comecei com a tesoura de escola, que ela era pra cortar papel. Nem papel ela cortava. Nem papel ela cortava. Aí eu fazendo minhas coisas, buscando. E aí, vamos pensar assim, se hoje é difícil conseguir modelo, né, a famosa cobaia que a gente fala, imagina a pandemia que tu não podia encostar no cara. Meu primo com bronquite, esse que morava com a gente, minha mãe neurótica pra caramba. Porque a minha mãe só faltava dar banho de cloro na gente. Imagina eu trazer alguém pra dentro de casa, porque eu não tinha espaço pra poder atender. Cara, chegou a ser engraçado. Minha mãe trancava todo mundo no quarto, eu tinha que esterilizar tudo, esterilizar o cliente. A minha bancada foi uma mesinha de computador que minha mãe jogou fora, que eu serrei a base de cima e fiz uma bancada. E aí eu fui e comecei, cara. E eu tive pessoas importantes pra caramba que me ajudaram nisso aí. Eu já tava na época com a minha esposa, ela me ajudou muito, sempre me incentivando. Quem sabe hoje ela também é minha assessora, me dá uns puxão de orelha, senão eu falo pra caramba, falo que não tem, é base aquilo ali. Minha mãe me incentivou pra caramba. E aí eu comecei cortando do meu pai, do meu irmão e do meu primo. Só que eu falo que teve um cara que me deu uma oportunidade também, que ele foi meu primeiro cliente pagante, e esse cara me ajudou em muitos pontos na minha vida até hoje. E depois que eu fui ficando mais velho, que eu fui entendendo o que ele já tinha feito na minha vida, foi, pô, incrível. Esse cara, quando eu era mais novo, ele já trabalha lá onde eu morava há muito tempo. Eu morava num condomínio, ele era o zelador do condomínio. E ele fazia uma catequese lá pra galera, num salãozinho que ele alugava, se desdobrava, fazia pra gente, pra guiar a galera. E talvez ele mesmo não sabia o que ele estava fazendo na vida dele. Mas vou citar alguns nomes aqui que eu lembro. Pessoas como Luiz Felipe, que fazia, Guilherme, Cauã, eu. Cara, hoje a gente está num nível que, por exemplo, Guilherme virou jogador. Luiz Felipe foi para a Europa, virou jogador um tempo, hoje ele é pastor, tem a vida dele. Então ele fez coisas incríveis, que ele nem sabe? E o principal na barbearia na minha vida foi que, além de ele me dar a oportunidade de cortar o cabelo, ele foi meu primeiro corte remunerado. E esse cara me ajudava com tipo o quê? Eu tinha uma cadeira, que parece até com essa aqui do podcast, que jogaram fora, e a primeira pessoa que ele lembrou foi eu. E ele não me ligou. Ele foi na minha janela com a cadeira e falou, arrumei tua cadeira de barbeiro. O meu espelho, eu nem lembrava disso, eu catando foto, eu achei o primeiro espelho, que foi ele também que me ajudou. Que foi um espelho que jogaram fora, e eu fiz uma moldura de papelão, cara. Uma moldura de papelão que eu detalhei, parecia madeira. Eu fazia. E esse cara foi muito importante na minha vida. Mas o meu perrengue foi esse. Na barbearia, quando eu comecei, meu pai, acho que na época tinha acabado de ficar desempregado. E aí minha mãe sozinha, eu com a máquina que queimava minha mão, tesoura que não cortava. Eu tinha que parar o corte, botar a máquina no congelador. Para depois eu voltar. Aí eu ia fazendo barba, ia fazendo o que tinha pra fazer e fui indo. Fui catando cliente, fui... Enfim, a gente dava um jeito. E adiantando outras coisas, Aquela né? de fio, né? É de fio. O nome dele é Almir? Almir. Ele era zelador lá? Ele era zelador do prédio. Almir, talvez você não saiba a importância de ter transbordado na vida do Vinícius, mas ele Verdade, sabe. Ele sabe. E hoje o Vinícius transborda na vida de outras pessoas. Muito obrigado, Almir. Acho que a gente tem que agradecer esse cara. Olha o que ele proporcionou, Eu mandei cara. mensagem pra ele, eu falei, cara, você vai ser citado lá, porque eu falo que a gente tem que saber valorizar as pessoas. Eu nunca tratei o cliente só como cliente. Ele me lembrou de fatos que eu nem lembrava. Por exemplo, eu sempre tentei dar um melhor, atender o cliente como se fosse eu, tentar tratar ele como uma pessoa. Às vezes o cara chega triste, às vezes o cara chega feliz, às vezes o cara chega... É uma pessoa, irmão. Então eu lembro que ele fazia isso, eu esqueci desse detalhe. Ele ia no horário do lanche dele. E ele não lanchava. Cara, toda vez que ele chegava, eu deixava uma tapioca e um café pronto pra ele. Que era o que eu tinha no momento. Eu não tinha muita coisa, mas era o que eu tinha. Entendeu? E é isso. Esse cara também, na minha caminhada, ele me incentiva até hoje. Até hoje. Ele vê, manda mensagem, parabéns. Então eu vou falar o quê, irmão? Esse cara... Como cliente, como pessoa, ele me ajudou muito. Tem amigos que são mais chegados, é bíblico inclusive, né? Tem Isso amigos aí. que são mais chegados que irmãos, né?
Isso é fantástico. E quando a gente encontra com pessoas assim, a gente tem que dar honra. Muita. E isso que eu ia falar agora. Mesmo em um gesto tão simples, ele tinha muitos atos de gratidão, né? Como, por exemplo, uma tapioca e um cafezinho. Já sabia honrar, já sabia Você valorizar tava aqueles que honrando, te você apoiam. estava sendo grato. Isso é muito lindo. Eu falo pra galera assim, que me conhece, eu tenho uma história de vida que era pra tá tudo errado. Desde o meu nascimento até agora. Então, uma coisa que eu não suporto é ingratidão. Eu acho que, às vezes, quando eu tô sendo ingrato, eu sou a pessoa que mais eu acho difícil, Você se mas cobra. Muito. O Vinícius, galera, vamos lá. O Vinícius fala que passou uma dificuldade no início. Olha pra ele. Tem uma cara de Mauricinho, tem uma cara de rapaz. riquinho você. Então, deixa eu fazer uma pergunta para ele. Faça, Michele. Quando você via a luz da sua casa sendo cortada, a comida faltando, o que você dizia para si mesmo para poder aguentar tudo isso?